Então, o vídeo de hoje, pessoal, é para dizer para vocês se eu casaria ou não com um japonês. Eu não me casaria com um japonês. Eu não vou dizer para vocês assim, desde quando, quantos anos, quantos mil anos atrás, que os japoneses costumam agir dessa forma no Japão. Eu não vou, gente, fazer aquela pesquisa mais profunda para dizer para vocês. Eu vou dizer na atualidade, vou dizer o meu ponto de vista, o que eu vivi, aonde eu vivi aqui, né, para vocês e o que eu acho, a minha opinião, né? É um vídeo de opinião própria, da convivência e da vivência que eu tive aqui nesses 7 anos de Japão, dos japoneses que eu convivi também, né? E dos meus amigos estrangeiros nas nossas conversas, assim, em grupo juntos. Em relação aos japoneses e o que eu já escutei e o que eu já vivi aqui no Japão. Não quero generalizar e dizer que são todos, mas eu vou dizer aqui o que aconteceu comigo e a minha opinião. O primeiro de todos é que o Japão é um país machista. O Japão é um país machista, pessoal, igual o Brasil é, né? Tem as mulheres que têm pensamentos machistas às vezes e tem feministas às vezes com pensamentos feministas e tem homens também que não são todos os dias machistas, mas que uma hora ou outra ele vai ter um pensamento ou uma ação machista. Então, pessoal, eu não quero que vocês generalizam, mas eu quero que vocês façam esse balanço, né? Reflitam sobre esses casos. Eu mesmo tenho hora que eu tenho uns pensamentos machistas e tem horas que eu tenho uns pensamentos feministas também. Então isso é o normal do ser humano, ninguém pensa igual, ninguém pensa sempre a mesma coisa todos os dias. Mas assim, no geral, falando assim, como se fosse no Brasil mesmo, a maioria dos japoneses, homens, são machistas aqui, né? E esse é um dos primeiros motivos que eu não me casaria com os japoneses, por causa que a cultura deles, a forma que eles pensam ainda assim, está muito enraizada na cultura nipônica, né, na cultura japonesa deles. Então eu acho que esse seria o primeiro motivo para mim não me casar com japonês. Que tipo de machismo que eles fazem aqui no Japão? Por exemplo, pessoal, alguns japoneses, eles têm assim eles acham que a mulher deve andar atrás deles, que a mulher nunca pode andar à frente deles, que é uma falta de respeito para eles, né? Que como se eles fossem o líder. Então que eles sempre têm que estar à frente da mulher. Então eles não gostam muito que a mulher anda assim, nem ao lado dele. Tem que andar assim atrás dele, enquanto ele tá andando na frente. Isso aqui a gente vê diariamente, a gente tá andando no mercado, a gente tá indo fazer compras e quando tá com a família, isso aí a gente vai ver diariamente o marido sempre à frente da mulher. Isso é uma coisa comum aqui, você vai ver nas ruas quando estão andando em família, né? Que o marido sempre vai estar à frente, a mulher sempre vai estar atrás. Né? Isso aí não é uma coisa assim de se assustar, de você falar assim, que não tenha isso. Você tá andando na rua, você vai ver com certeza, né? Isso. Geralmente, quando eles casam, não tô falando de gente solteira, tô falando quando casam mesmo. Quando eles casam, pessoal, a rotina da família é geralmente assim. A mulher, ela trabalha também, né? Então, depois que eles casam, geralmente a família, né? A família cobra logo para eles terem filho no primeiro ano de casamento. Gente, a família interferir igual interfere aqui no Japão na vida de um casal, eu não concordaria com isso, tá legal? É assim, a cultura deles, que eles acham que é certo, depois de casar logo, ter filho no primeiro ano. Eu tô casada já há 7 anos e ainda não tenho filho. E ai de ser alguém da minha família dar opinião, falando pra mim ter filho a hora que eu quero. Ou não, a hora que eu quiser, eu tenho. Né? A hora que Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Então, esse negócio de interferir, de falar, né, que ser assim, uma regra, né, cultural deles, depois de casar, depois de 1 ano de casado, logo ter filho. Né? Então é isso que eles falam aqui, né? Eles falam até pra mim mesmo. Você não tem filho? Quantos anos você tá casada? Faz menino logo, né? Então eu não gosto disso, né? A família interferir em relação ao meu casamento, quando eu tenho que ter filho ou não. Eu não me casaria com eles por causa disso, né? Dos pais, assim, interferir nesse ponto, né? E número 2, pessoal, é as sogras. Né, as sogrinhas aqui no Japão, elas têm uma fama assim de ser muito cruel, de não ser nada boazinhas aqui no Japão. Quando você casa com o seu esposo, né, que você casa, que você tem seu marido, geralmente as sogras, pessoal, elas infernizam a vida da nora, né, aqui no Japão, que tem uma fama muito disso.
né? Que tudo que acontece assim de ruim na família, se o marido fica doente ou se a criança fica não tira notas boas na escola, tudo é motivo para ela falar que é culpa da esposa. Tudo. E o marido geralmente se cala, ele não pede para a mãe se calar, né? Ele escuta e ele aceita isso e ele não protege a esposa. Então, esse também é um dos motivos que eu não aceitaria casar aqui no Japão. Se a minha sogra viesse assim, falar pra mim que meus filhos estão tirando nota baixa na escola por minha causa, que meu marido tá doente por minha causa, eu... Gente, tá vendo que a gente não ia ficar calado e não ia aceitar uma coisa dessa? Não é verdade? Então, esse é um dos motivos também que eu não me casaria, né? Por ter que carregar esse fardo, né, da família, né? Isso poderia acontecer comigo, não digo que são todas as famílias, mas isso poderia acontecer comigo e eu não aceitaria isso de forma alguma. E ainda mais se ela viesse brigar comigo, fazer crueldade comigo e meu marido não me proteger, né? Não cuidar de mim. Ficar calado e aceitar e concordar com as coisas que a mãe dele tá falando. Então isso aí é inaceitável pra mim. Gente, eu quero dizer de novo que é casado, não é namorando, tá legal? Depois que eles casam, geralmente o marido, né, no primeiro ano de casamento, eles já têm filho logo, né? Aí tá. Aí quando eles têm filho, pessoal, eles passam a chamar a esposa de mãe. Eles não chamam mais ela pelo nome. Eles perdem o interesse na esposa como mulher, né? Então eles passam a tratá-la como se fosse uma empregada ou uma mãe. Mas muitas vezes eu vejo na minha forma de ver que é mais como empregada mesmo, nem carinho por como se fosse uma mãe, eles não têm, porque eles não têm carinho pela mãe, né? Então eles começam a chamar a esposa de mãe, né? Chama lá sua mãe, ô mãe. Então eles falam, né? Se a gente pergunta, foi sua esposa que fez a comida pra você? Se tiver uma amiga, ele fala, foi a mãe que fez, né? Eles passam a chamar a esposa de mãe, né? Eles geralmente não chamam a esposa pelo nome, mas não são todos os casos, mas você vai ver isso aqui, porque isso aqui é normal. Isso aqui, se você conversar, falar uma japonesa, de um japonês para japonês, falar que o esposo está chamando ela de mãe e não pelo nome, isso não vai ser assustador para um japonês, né? Então, isso é o normal aqui. Aqui tem violência doméstica sim, só que as japonesas elas se calam, né? Então, geralmente, quando o japonês agride a esposa, quando acontece as brigas assim em casa, elas apanham calada, tá legal? Aqui. Eu já escutei, eu já cansei de escutar. Tinha uma amiga minha aqui na firma onde eu trabalhava que ela mesmo falava violência doméstica, meu marido me agride. Ela chegava assim, sabe, no outro dia na firma, com olho roxo, com marca de hematoma e assim com aparência assim devastada, sabe? E ela falava mesmo, gente, eu sofro violência doméstica, meu marido é violento, ele abusa, ele me humilha e tudo mais. E não adianta você dar conselho para elas, que elas não separam, elas ficam aguentando aquilo tudo. E quando a família fica sabendo, ela pede desculpa para a família, né? Porque ela tá causando um transtorno na família, porque a família ficou sabendo disso e na verdade ela pede desculpa por isso, porque a família não deveria ficar sabendo desse tipo de coisa, porque ela tá causando um transtorno, é isso, pessoal, que ela faz. Então ela pede desculpa por esse transtorno, por essa humilhação que a família tá descobrindo. Então ela tem que apanhar calada e esse que é o certo. Então, aqui, gente, tem muita violência doméstica. Aí no Brasil, pelo menos, tem uma lei, né? Eu sei que muita gente usa essa lei para se auto-favorecer com mentiras, né? Tem muitas mulheres usando essa lei aí, falando mentiras, né? Mas também tem muita mulher morrendo, tentando falar a verdade do que está acontecendo né? E ninguém acredita. Então, tem os dois lados. Mas essa lei, gente, foi feita para um bem. Essa lei foi feita para realmente para as pessoas que estão sofrendo abuso doméstico, né? Violência doméstica, né? Sem estar fazendo nada de errado, né? Tem muita mulherada aí morrendo por causa disso também. Só que aqui não, pessoal. Aqui não tem nenhuma lei assim, sabe? Que prende um marido que bate na mulher e também elas ficam caladas. Agora, por que eu não sei, né? Aqui tem muito isso, né? E esse é um dos motivos, assim, que eu não casaria, né?
De ter que, imagina, gente, eu apanhar de um marido e ainda ter que pedir desculpa para a família porque ficou sabendo do transtorno desse problema. Vamos dizer assim, elas sabem que a família ficou sabendo de um problema que foi uma briga entre casal, que elas falam assim, briga entre casal, né? Eles brigaram e acabaram, o marido acabou batendo na mulher e a família acabou descobrindo uma hora ou outra, né? E esse momento, assim, esse momento de tensão, de estresse da família ficar sabendo que a família não está em paz, não está em harmonia, que eles estão brigando e que acabou gerando uma violência, então ela vai lá e pede desculpa por isso, né? Então eu acho isso inaceitável, eu não aceitaria isso. Imagina eu pedir desculpa porque o meu marido foi violento comigo. Não, jamais, né? Não tá vendo que não? Então, esse é um dos motivos também que eu não me casaria com japonês, né? Pra não ter que passar por isso, vivenciar isso e ainda ter que pedir desculpa no final. E, geralmente, os homens bebem, fumam ou bebem e fumam, né? É sempre uma dessas opções, né? Você encontrar um homem aqui no Japão, pessoal, que não bebe e que não fuma, é difícil, tá legal? Então, quando eles bebem todos os dias para ficar bêbados. Então, eles vão dormir bêbados, tá legal? Eles não bebem um golinho ou outro, eles bebem todos os dias e dormem bêbados todos os dias, bêbados, né? Pra gente é alcoólatra, pra eles não. Então, é isso. Os japoneses são alcoólatras e você vai ter que acostumar com isso, gente. Cigarro e bebida todos os dias, tá legal? Ou pelo menos bebida todos os dias. É isso. E eu odeio cigarro e eu não conseguiria dormir com uma pessoa bêbada todos os dias ao meu lado. É isso. E para finalizar esse vídeo, né, o vídeo assim que eu tenho mais acessos aqui no YouTube é sobre as relações extraconjugais. Isso mesmo, pessoal, as traições, né, no casamento. Então, o marido, depois que a esposa tem filho, logo no primeiro ano de casamento, ele passa a chamar ela de mãe, né? Ela começa a ser como se fosse uma mãe em casa, uma servente dele, uma empregada mesmo, tá legal? Ele trabalhando até muito tarde da noite e ela com essa rotina diária, assim, de cuidar da casa, dormindo de 4 a 5 horas por dia, essa rotina estressante, né, de ter que cuidar da criança, de ter uma sogra não boazinha para te apoiar para trás do seu lado, o esposo achando que a única obrigação que ele tem é de dar o salário para ela administrar a casa e sem ajudar ela em nada, e ainda chegando em casa, ainda reclamando de tudo que ela faz em casa. Então, essa vida, pessoal, é uma vida terrível, né? Eu não sei. Geralmente, quando também eles partem para violência doméstica, ou quando eles começam a arrumar uma pessoa fora do casamento, uma mulher fora do casamento, porque eles perdem o interesse na mulher depois que eles têm filho, então eles começam a arrumar um amante, né, fora do casamento, e a mulher também, né, ela é vingativa geralmente, ela também arruma um homem, né, para ser amante dela, porque o marido perde o interesse nela. E por que que eles não se separam? Geralmente por causa do dinheiro, pessoal. O japonês, o mais importante para ele na vida deles é o dinheiro. Então, a vida, a estabilidade financeira de uma casa, dele dar todo o salário para ela, né? E ela administrar tudo isso e ter uma vida boa, né? Muitas até fazem menos horas de trabalho também. Elas passam a trabalhar de 5 ou até 4 horas, só meio período do dia, né? Para cuidar direito da casa. Tem alguns maridos que permitem isso, ela diminuir bastante a carga horária de trabalho dela fora, né, para cuidar melhor da casa. Então, essa estabilidade financeira para eles é tudo. Então, geralmente elas aguentam tudo isso e aguentam o marido também ter uma amante fora, porque ela também arruma um amante, então fica assim, fica meio a meio. Ele tem a amante dele fora de casa e ela também tem, né, um amante dela. E eles vivem assim, pessoal. Eles vivem assim, vamos dizer assim, em acordo. Eles não contam um pro outro que, eu tenho um amante, mas eles sabem assim no coração deles que o marido tem amante e ela também tem amante. E eles vivem assim, geralmente, mesmo assim, por causa da situação financeira, estabilidade financeira. E eles vão aguentando isso, pessoal, a vida inteira até a hora que algum deles cansarem. É geralmente isso que acontece aqui, né?
é o padrão, vamos dizer assim. O japonês não muda, ele é aquele padrão, eles sempre são iguais, né? Não digo que vai ser o seu caso, que isso vai acontecer com você, mas se você convive com japonês, se você sabe conversar o japonês, se você tem muitos amigos japoneses, se você vive entre eles, se você tem a liberdade de conversar com eles, isso vai ser um assunto assim, como se você fosse de japonês para japonês mesmo. Isso vai acontecer com... Isso com certeza, esses tipos de assuntos você vai escutar e você vai saber que é isso mesmo que acontece aqui, geralmente nos casos assim, né, das famílias aqui. É isso mesmo que eu queria dizer para vocês, geralmente porque que eu não me casaria com japonês, porque a porcentagem é muito alta disso acontecer, pelo menos esses tipos de coisa acontecerem comigo aqui, né? Pelo menos uma dessas coisas que seria muito difícil para mim aceitar no dia a dia, dormir 4 ou 5 horas por dia sem ninguém me ajudar, o meu esposo ter um amante e, né, para mim, sendo brasileira, se eu descobrir meu esposo ele poderia me dar o salário dele inteiro, mas se ele tivesse um amante fora e não me ajudasse em casa e achasse que só dar o salário para mim já era o suficiente para me calar e ter que escutar humilhações e apanhar até calada, né? Ou ter que fazer todas as obrigações de casa e ter que ficar escutando as humilhações da sogra. Tem tudo isso, gente, é uma mistura. Isso é uma porcentagem muito grande, pelo menos você passar de 30% a 50% de todas essas coisas que eu te falei aqui nesse vídeo. Então, esse é um dos motivos que eu não me casaria com japonês. Então, eu quero finalizar esse vídeo e pedir para vocês, se vocês gostarem desse vídeo, dessas informações que eu passei, deixe seu joinha para mim, por favor. Se inscreve no meu canal para vocês ficarem atualizados, novos temas, novos conteúdos que eu vou estar postando aqui para vocês. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo e até mais. Fala tchau, Oril. Tchau.